Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, meus amados, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, e nós vamos ler a parábola do semeador. Os irmãos puderem colocar na tela ali as imagens, se der para passar aqui, melhor, se não eu vou também falando aos irmãos. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o tema evangelismo como estilo de vida, embora eu não vou me aprofundar na mensagem em si, do texto do pastor Clebson Bandeira, porque ele estará em outros momentos ministrando essa palavra, mas eu quero aqui colaborar com a ideia desse grande trabalho do Ame o Seu Vizinho, que nasceu, na verdade, baseado nessa parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui, a minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Estejam assentados, meus amados irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aqui no texto da parábola do semeador. Está na página 32 da apostila que os irmãos receberam. Nós vamos falar sobre a segunda fase da nosso programa Ame o Seu Vizinho, até a última casa, até a última alma, até que todos sejam cheios do Espírito Santo. E essa questão das fases e desse programa Ame o Seu Vizinho surgiu justamente dessa parábola. Nós tivemos contato com esse material, que é subsidiado pela Every Home for Christ, e conhecemos o pastor Alessandro Aleixo em um evento, conversando, falando sobre evangelismo, e sentimos que essa estratégia era muito boa. E orando ao Senhor, nós pensamos em uma estratégia, conversei com o pastor Sérgio, inclusive, sobre isso, e quando um dia eu ouvi uma mensagem do pastor, ele já tinha falado algumas vezes, pregado algumas vezes, eu não lembro se foi na rádio, eu não lembro se foi numa terça-feira pela manhã, mas o pastor Sérgio começou a pensar na parábola do semeador de um ponto de vista diferente. E se o semeador tivesse feito de outra forma, se ele tivesse pensado de outra maneira? Embora Jesus, ele nos contou essa parábola, contou aos seus discípulos, e para as multidões que ali cercavam, como a parábola modelo. No Evangelho de Marcos, ele contestou aos seus discípulos: se vocês não compreenderem essa parábola, como compreenderão as outras? Então, essa parábola é uma parábola que nos dá uma ideia para compreender todas as demais parábolas. E aqui Jesus, nesse capítulo 13, nós lemos que ele contou a parábola às multidões,
em um dia bastante agitado. Você vai ler o capítulo 12, desde manhã cedo até a noite. Eu creio que essa parábola foi contada já no final da tarde. E após ser contada a parábola, então, Jesus é questionado pelos seus discípulos a respeito do significado dessa parábola. E todos nós conhecemos a história e conhecemos a parábola. Agora é interessante, meus amados irmãos, nós pensarmos nessa parábola como não uma regra que Jesus dá, mas é algo reflexivo para nós entendermos. Não quer dizer aqui exatamente que 25% das pessoas apenas vão responder à palavra de Deus produzindo fruto, né? Não é uma questão de números, de porcentagem, mas essa parábola, ela seria melhor intitulada como a parábola dos solos, ao invés da parábola do semeador, porque o foco aqui são os 4 tipos de terreno onde caiu a terra, a semente na terra. Então, quando nós estamos pensando nesse programa Ame Seu Vizinho, e você pode ver depois na página 9, as fases do programa e as ações. Nós pensamos na questão da parábola do semeador como uma ideia de que nós podemos trabalhar o solo para que ele fique produtivo. Então, vamos pensar, e se o semeador tivesse preparado o solo à beira do caminho para plantar a semente ali? Se ele tivesse corrigido aquele solo com algum tipo de adubo ou até mesmo algum mineral que faltava naquele solo, será que essa semente que caiu à beira do caminho não teria vingado? Será que ela não teria produzido fruto? Será que ela não teria tido um solo mais fértil? E aí você pensa, pastor, mas à beira do caminho, isso é difícil acontecer de uma semente produzir. E eu, pensando nisso, lembrei de quando eu era criança, nasci na cidade de Videira, morei até os 14 anos lá, e tenho parentes ainda naquela cidade. A minha família, quase todos eles, ou praticamente todos os meus ancestrais são italianos. E naquela região, que é uma região de vales, né, alguns irmãos conhecem, eu tenho um irmão aqui na igreja que é meu conterrâneo, morou na mesma rua, está lá o servo de Deus, meu conterrâneo, só que moramos em época diferente, na mesma rua. E naquela região de vales, né, alguns dizem que os italianos que ali colonizaram plantavam de espingarda e colhiam de laço. É só morro, ou você está subindo ou você está descendo. E essa questão de aproveitar o solo é diferente, né? Eles aproveitavam e aproveitam até o último milímetro do solo para plantar. Se você passar por uma lavoura naquela região, a plantação, você vai ver isso. Inclusive as cidades, né? Aqui os alemães não ocuparam os morros, mas os italianos ocuparam os morros nas cidades aonde foi a colonização. Aí eu lembro que nós, descendentes italianos, era chamado de mão de vaca, né? A pessoa que passava pelo rio do peixe, lá que é o rio do peixe, do outro lado do rio, e não molhava a farinha. Então, porque eles queriam, e é uma questão cultural, aproveitar ao máximo tudo, inclusive o solo. E quando eu era criança, eu passava pelas plantações na casa dos meus avós, e os meus tios, eles plantavam justamente na beira do caminho. Tinha a estrada onde passava o carro ou o caminhão, mas à beira do caminho ali, onde seria um tipo de um espaço para o pedestre passar, ou uma valeta para correr a água, eles plantavam ali para aproveitar ao máximo o solo. Só que no plantar ali, bem do ladinho do caminho, eles então também fertilizavam aquele pedacinho de terra, aproveitar ao máximo, né? Alguém diz que para colocar 5 alemães num Fusca, é só dizer que não cabe.
Dizem que os alemães são teimosos, não sei. Mas, para colocar 5 italianos dentro do Fusca, é só dizer que é de graça. Então, era essa a ideia lá da nossa região, aproveitar ao máximo. Agora vamos pensar, brincadeiras à parte, vamos pensar na parábola. E se esse semeador tivesse se preocupado com as sementes que cairiam à beira do caminho? Será que elas não vingariam? Será que as aves do céu comeriam? Vamos pensar também na semente que caiu no solo rochoso. Ele plantou e logo nasceu, mas não tinha raiz e foi queimada pelo sol. E se ele tivesse caprichado no arar a terra? Nós aprendemos aqui semana passada que nessa simbologia arar a terra é a oração e o jejum. Se ele tivesse usado as armas do arado, quem sabe uma pedra muito difícil, ele poderia ter usado uma retroescavadeira. Ou uma pedra, na época lá, antigamente, meus antepassados usavam juntas de bois, vários bois, para remover pedras, onde era o lugar que eles queriam plantar. Remover cortava as árvores e quando ficava aquelas raízes profundas, com os bois arrancava aquelas raízes para preparar o solo para o plantio. E alguns lugares até quando tem muita pedra, em uma região onde se quer utilizar, se usa até dinamite para explodir as pedras, para que se limpe o caminho. Agora imagine, meu amado irmão, se este semeador tivesse essa preocupação de arrancar todas as pedras de onde ele ia semear. Se ele tivesse usado o arado, e aqui colocando no sentido espiritual, no arado da oração, se ele tivesse usado o dinamite do jejum, qual seria o resultado para a semeadura? Quem sabe essa semente encontrar uma terra fofinha e não teria esse problema quando o sol, que representa na parábola as dificuldades, os problemas, as provações, viesse, não queimaria essa semente juntamente com a plantinha. Agora vamos pensar no terceiro tipo de solo, entre os espinhos, entre as ervas daninhas. As ervas daninhas cresceram e sufocaram a planta. As ervas daninhas, nós sabemos, muitas preocupações, a ansiedade, os desejos pelas coisas do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, aquilo que faz com que o ser humano esteja agitado e preocupado. É o que faz com que essa semente seja sufocada pelas ervas daninhas. Mas se esse semeador já tivesse prevenido, se ele tivesse já feito uma prevenção contra as ervas daninhas. Na época que eu era criança, eu via os meus tios lá passando veneno na plantação e não podia passar na planta, passava só nas ervas daninhas. Alguém já ouviu falar do Roundup, né? Quantos aqui já participaram da agricultura, já viram plantação? Muita gente. Agora, eles evoluíram esse veneno, e esse veneno eles jogam na plantação e mata só a erva daninha e não mata a planta, o feijão, não mata o milho, não mata as plantas que eles plantam. Obviamente, esse veneno vai para algum lugar. Eu estou aqui para questionar, mas tem pesquisas que alguns alimentos eles têm um traço de veneno, porque hoje se usa esse veneno para matar as ervas daninhas junto, no meio com a planta já viva e quem sabe até frutífera. Mas vamos pensar, meus amados irmãos, se nós preveníssemos tudo isso com a palavra de Deus, com o discipulado, que vai preparando o terreno, arrancando as heresias, arrancando o pecado, arrancando os pensamentos contrários, para que essa planta possa crescer e produzir. Eu acredito que ele teria sucesso. Amém, queridos? Então, indo para o quarto tipo de solo, a terra boa, uma terra preparada, uma terra adubada, uma terra em que o semeador não teve dificuldade de plantar.
E a planta veio e ela cresceu e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. É isso que Deus espera de nós. Você, meu irmão, é uma terra boa, onde a palavra de Deus, que a semente encontrou ali, aleluia, um terreno fértil, e Deus espera que nós produzamos pelo menos 100, 60 ou 30 por um. Eu e você somos chamados para multiplicar e para ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. A parábola, você sabe, ela traz aqui a sua explicação, e Jesus revelou os mistérios dele para os seus discípulos. Nós ouvimos alguns dias atrás, pastor Alejandro falando aqui no Congresso Discipulado para o Brasil, que Jesus pregava para os perdidos, mas ele só ensinava os discípulos, e treinava os 12, os fiéis e os 70, aqueles que estavam mais próximos, para executarem a obra do reino. Pode voltar um atrás, por favor, pastor Cássio. Glória a Deus. Então, queridos, pode voltar mais um, por favor. Então, nós temos essa fase de semear, e na página 32, nós temos aqui uma ideia do que é a semeadura em relação ao programa Ame Seu Vizinho, em relação ao evangelismo e ao discipulado. Pode voltar lá onde diz semear a semente, por favor, e agora nós vamos acompanhar aqui na tela. Lá atrás, isso, é o segundo, terceiro slide. Se tivesse um controle aqui, seria melhor. Glória a Deus. Lá atrás, onde diz semear a semente, igual amar, servir e compartilhar. Obrigado. A ideia, irmãos, do Ame Seu Vizinho, é semear essa semente, amando o nosso vizinho, amando as pessoas próximas a nós, servindo com aquilo que Deus nos deu como dons e talentos e disponibilidade para servir, e compartilhar o evangelho. Então nós temos essa ideia de que, se você chegar no solo e ele não estiver preparado, vai ser mais difícil produzir. A ideia que nós pensamos e vemos que é bíblico: antes de você semear, você precisa preparar o terreno. Uma coisa, irmão, é você chegar para as pessoas, assim no seco, e dizer: Jesus te ama, entregar o folhetinho. Aqui vocês têm algumas sementes, os irmãos receberam 52 sementes aqui. Se eu chegar para alguém e disser: Jesus te ama, é bom, é interessante, claro. Tem pessoas que nós talvez nunca mais encontraremos na vida, mas também é como semear de forma aleatória, pode cair em qualquer uma dessas 4 terras. Agora, se eu preparar o terreno, através da oração, do jejum, das lágrimas, de uma boa amizade, amar, servir, compartilhar. Então, quando eu apresentar a semente do evangelho, ela vai ser recebida. Você já ouviu falar do evangelismo bula de remédio? Quantos já ouviram falar do evangelismo bula de remédio? Tem alguns irmãos aqui que já ouviram. Evangelismo bula de remédio, às vezes, é aquele que nós utilizamos. É claro que nós temos que usar todas as estratégias para alcançar as pessoas. Mas imagine você, pastor Demétrio, por favor, fique em pé. Chega aqui pertinho de mim, me permita usá-lo na ilustração. Você encontrou uma pessoa aleatoriamente na rua ou em qualquer lugar, e você vai dizer: olha, meu amigo, eu estou te vendo pela primeira vez, mas a tua aparência diz que você está doente. Você está com uma doença, só pode ter uma doença. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu estava com essa mesma doença que você tem, e eu, inclusive, por acaso estou aqui no bolso com a bula desse remédio. Ó, vou te dar uma ideia, vai lá na farmácia e compra esse remédio para você ser curado dessa doença. O que você acha que ele ia pensar? O que você ia pensar? Deve estar louco.
Deve estar louco. Aí você pegou pesado, né? Mas é mais ou menos isso, né? Geralmente o evangelista, ele tem que ser meio louco também, né? Obrigado, pastor Demétrio. Agora, peraí, vem cá, fica aí. Agora imagine que o pastor Demétrio é meu amigo. E ele fala para mim o seguinte: olha, eu estou com alguma doença. Eu estou com dor nas costas, na verdade. Meu amigo pastor Demétrio, está com dor nas costas? Rapaz, eu tive dor nas costas semana passada. E eu tenho um amigo que ele é massoterapeuta, que ele, olha, sabe fazer as manobras ali e tal, para endireitar a coluna. Inclusive, eu estou aqui com um remédio, que é o Torcilax. Se tomar esse Torcilax e fazer uma massagem, meu amigo, você vai ficar bom, vai ser curado dessa doença aí. Se você continuar se exercitando, como você é bem, né, exercita bem, você não vai mais ter esse problema de dor nas costas. Com certeza. Você passa agora. Aceita? Eu aceito. Então tá. Neste momento. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, uma coisa é você chegar para a pessoa e dizer: você está doente, a tua doença é o pecado, e a solução, o remédio é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados. Às vezes a pessoa está tão doente e as consequências do pecado são tão fortes que ela realmente diz: não, realmente eu estou mal, eu preciso de ajuda, eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus. Mas a maioria das pessoas vai dizer: você está louco. Não, eu não te conheço, o que você sabe da minha vida? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma religião, eu sou uma pessoa que faço bem, eu não sou nenhum bandido, nenhum matador, não. O que é isso, rapaz? Cada um na sua religião. É assim ou não é que acontece? Agora, se você é amigo, em algum momento você está conectado, relacionamento, amando, servindo, compartilhando, vai chegar o momento que vai abrir a porta. O teu amigo: olha, rapaz, você é crente, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma palavra, ou eu preciso de um conselho. Ele está dizendo: eu estou doente e a minha alma precisa do remédio, e você tem o remédio, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que você vai apresentar para ele, e naquele momento essa pessoa vai se entregar para Cristo, e você vai trazê-lo para a igreja para louvar a Deus, e vai discipular, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia, é essa a diferença. 82,5% das pessoas que aceitam a Jesus é através de relacionamentos. Ou a família trouxe, ou amigos, vizinhos, ou um pastor, alguém que fez amizade e trouxe a pessoa para a igreja. Eu tenho um amigo, que ele é dono de uma empresa. Se eu falar a empresa, vocês vão saber quem é meu amigo. E ele era adventista do sétimo dia. Mas estava meio assim, fracassadão e tal. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu ia lá, usava os serviços que ele tinha lá e dizia: rapaz, e aí, como é que está? Vamos, o que você acha? Vamos para a igreja, vamos para o culto, e aquele negócio todo. E fui fazendo amizade com ele. Fiz uma amizade. Depois, um dia, eu disse: olha, você precisa ele veio contar uma necessidade: se você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ir para a igreja. E esse rapaz, a mulher dele era crente, congregava uma outra congregação, mas ele foi para a igreja lá no Shalom, e ficou um ano, toda terça-feira, era a folga dele terça-feira, toda terça-feira ele estava ali ouvindo a palavra de Deus, e Deus fez uma obra na vida dele, e uma daquelas terça-feiras ele veio e entregou a sua vida para Jesus, e está servindo a Deus com a sua esposa. Hoje acompanhou a esposa depois desse tempo, mas está servindo ao Senhor, por causa do relacionamento, por causa da amizade. Então, queridos, os objetivos dessa fase: primeiro, você consegue ler o que está na tela? Vamos contar até 3 e ler juntos?
está também na página 32. 1, 2, 3. Criar e fortalecer o relacionamento com o vizinho. Servir como estilo de vida movido pela compaixão de Cristo. Falar com o seu vizinho sobre Jesus. Então nós temos esses objetivos, que é criar e fortalecer. Pastor, mas o crente tem que ser amigo do seu vizinho? Claro, nós temos que ser. Mas o problema, irmãos, é que o mundo que nós vivemos é muito corrido. E se você não for determinado e intencional, você vai passar pelos vizinhos rapidamente e não vai perceber a necessidade. Algum tempo atrás, logo que nós começamos o Ame Seu Vizinho, eu estava e ainda estou com essa intencionalidade em relação aos meus vizinhos. E eu passei por um vizinho que estava sentado na escada do prédio, passei rapidamente e eu vi no celular dele que ele estava chamando Uber. Eu precisava chegar aqui na sede, tinha um determinado, não tinha horário marcado, mas tinha o tempo, algumas atividades para fazer, mas eu passei por ele e vi o Uber, e o Espírito Santo falou assim: ame o seu vizinho. Eu voltei lá e disse: ô vizinho, você está indo para onde? Ah, eu estou indo lá visitar um parente lá no Fátima. E aquele vizinho, ele estava todo sofrido, assim, meio cabisbaixo, bem para baixo mesmo. Eu disse: olha, eu te deixo lá. Tá, mas o senhor está indo para lá? Não, eu estou indo para o centro, mas não tem horário, depois eu faço o que eu tenho que fazer. Tá bom. Levei ele no carro, e aí ele foi comigo, foi levando ele, vagarosamente ele começou a falar, começou a abrir o coração. Ele sabia que eu era pastor e disse: olha, meu nome é fulano de tal. Perguntei o nome dele, eu também sou evangélico, sou da igreja tal, e passei por uma luta muito grande. Ele foi me contando problemas. Uma perda atrás da outra na vida. E eu disse: meu Deus, que luta que esse irmão está passando. E eu fui pedindo: Jesus, me dá uma palavra. Ele foi contando as dificuldades, as situações. E ele disse: mas eu sou diácono na minha igreja, outra denominação. Eu cuido da igreja com amor. Mas eu estou passando por essa dificuldade. E essa noite, essa madrugada eu orei e disse: Deus, se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, manda alguém falar comigo. Manda alguém para ser um instrumento na minha vida, porque eu não aguento mais viver uma depressão. E esse irmão, ele começou a chorar. Eu comecei a aconselhar ele. Quando chegamos na frente da casa do Fátima, ainda ficamos meia hora no carro, orando por ele chorando e ministrando a vida dele. E a partir daquele momento, irmãos, não ganhei só um vizinho, ganhei um amigo, um companheiro de oração. Anteontem eu fui no mercado. Eu moro lá perto do Condor, pertinho do Éder ali, entre Boa Vista e Iririú. E no mercado ele me encontrou. E a primeira coisa que ele fez foi me abraçar, ele me deu um beijo aqui e disse: meu pastor, eu nunca me esqueço daquela carona. Eu nunca me esqueço daquele dia que Deus lhe usou para falar comigo. E agora você, a tua esposa, a tua menina estão debaixo do meu joelho na madrugada, e nós juntos vamos ganhar os nossos vizinhos do prédio para Jesus. E eu glorifiquei a Deus pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu devo uma visita para ti. Eu digo: agora a tua visita vai ser mais longe, você vai ter que ir na sede. Ele disse: eu vou na sede um dia. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos estar atentos, ser intencionais. A nossa correria do dia a dia. Eu não vou falar para vocês que eu sou perfeito nesse assunto, não. Eu preciso melhorar bastante. Mas a nossa correria no dia a dia, muitas vezes nos tira a intencionalidade. E Deus nos envia com uma missão. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus na tua vida. E por isso você precisa ser intencional naquilo que Deus mandou. Ele disse: ide pregai o evangelho, ide fazei discípulos. Talvez você diga: pastor, mas eu não sei pregar. Mas você sabe conversar. Você sabe contar o que Jesus fez na tua vida. Você sabe fazer alguma coisa para ajudar alguém através de uma atitude de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
algumas orientações bíblicas sobre semear. Eu vou colocar na tela e vou pedir para os irmãos lerem. Eu não quero passar do horário, mas nós precisamos entender alguns textos bíblicos. 1. Devemos semear em todas as ocasiões. Vamos ler Eclesiastes 11:6. 1, 2, 3. Pela manhã. Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Você pode glorificar a Deus? Sempre devemos semear em todas as ocasiões. A primeira família que eu discipulei na cidade de Fraiburgo, depois que o pastor Sérgio me treinou para o discipulado, foi uma família também de origem italiana, e aquele senhor me recebeu na sua casa, depois do Doe Suas Férias, foi uma das fichas que chegou do Doe Suas Férias, isso fazem 22 para 23 anos atrás, e naquela ficha dava o nome da família. Eu fui lá e ele disse: olha, o que é de Deus eu aceito, aqui em casa pode vir falar de Deus. Eu já fiz o curso com os Testemunhos de Jeová, com os mormons, com os adventistas, já fiz o da nossa igreja católica, carismática, e se vier falar de Deus, pode falar. Eu disse: então tá, nós vamos falar de Deus. E aí nós começamos a dar as lições, começamos a estudar a palavra de Deus. Estávamos em 3, eu, o Efraim, que era um jovem junto comigo, e uma outra moça. Começamos a dar esse estudo do discipulado e semeando, porque o discipulado, a lição do discipulado, ela é projetada tanto para ensinar, como também para consolidar na fé e discipular o novo convertido. Então nós fomos pregando a palavra de Deus pela lição do discipulado, e tinha um rapaz que estava de cama, e esse era o objetivo maior, que eles queriam uma distração para o rapaz. Ele era um caminhoneiro que bateu atrás de outro caminhão e ficou de uma caçamba, e teve todos os ossos quebrados, então ele não poderia trabalhar. O médico tinha dado 1 ano para ele trabalhar, e nós começamos a discipular. O Efraim, que hoje é pastor lá no sul do estado, ele era muito avivado e tinha muita fé, e todos os dias nós íamos lá, orava, e ele orava, impunha as mãos e declarava a cura em nome de Jesus, e ministrava a cura para aquele homem. E depois de um tempo, antes de terminar a lição, os 3 meses, um dia nós chegamos naquela casa, e o senhor, eu disse: e aí, como é que está o rapaz? Ele disse assim: olha, ele começou a trabalhar, pegou emprego e está trabalhando. Eu não sei como, mas ele está melhor, está melhorando. Eu disse: glória a Deus. E eu já pensei, é um milagre de Deus. Na 12ª lição, nós encerramos, tomamos o cafezinho ali no final, e aí eu disse: agora vamos para a igreja? Ele disse: não, eu sou homem de palavra. Eu falei lá no começo que eu tinha uma religião, e não ia mudar de religião, e vou ficar na minha religião. Eu disse: tá bom, não tem problema, agora nós temos um amigo. E começamos a orar, continuamos a orar por ele. Depois de uns 2 ou 3 anos, morreu um irmão na igreja no bairro São Miguel. Eu vi ele lá no velório, foi lá no velório do irmão, se cumprimentamos, aí eu orei por ele, conversei com ele, e o filho dele se converteu a Jesus. Passou mais algum tempo, e aquele senhor está servindo a Deus, ele e a sua esposa estão na casa do Senhor. O seu filho, que não participava do discipulado, o outro filho, que era cantor do mundo, hoje ele é cantor evangélico, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós não podemos achar que a semente ela não vai produzir, porque cada tipo de semente ela tem um tempo de germinação, e nós precisamos semear e regar com lágrimas, para que essa semente um dia venha produzir, e você possa ver os teus amigos servindo ao Senhor contigo na igreja. Glória a Deus. Eu vou pular aqui alguns textos, e vamos para o próximo ponto. 2, devemos semear em abundância. Foi lido hoje, é relacionado com ofertas, mas isso vale também para o evangelismo. 2 Coríntios 9:6, vamos ler juntos, 1, 2, 3. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará.
Glória a Deus. Irmão, não importa a situação, semeie a palavra. Pregue a palavra, vai semeando com as suas atitudes, vai regando com lágrimas, que daqui a pouco você vai ver o resultado. Nós temos ainda mais uma orientação. Devemos semear e regar a terra. Olha só o que disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 3, do 6 ao 9. No 3, 1, 2, 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo estava falando da igreja. Mas esse texto também se aplica a quando nós vemos que tem alguém, que já evangelizou o nosso vizinho. Ele tem um parente, um amigo não crente. As pesquisas dizem que até alguém chegar à decisão, essa pessoa já foi evangelizado por mais ou menos 8 pessoas. É uma média, é uma pesquisa que fizeram sobre a questão do evangelismo. Então, pense bem. Alguém plantou, mas você deve regar. Você deve nutrir. Se tem alguém lá falando de Jesus, você é um instrumento de Deus para continuar colocando a água, porque daqui a pouco aquela semente ela vai germinar e ela vai crescer para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Devemos semear com lágrimas para colher com alegria. Olha só o que diz o Salmo 126, 5 e 6. 1, 2, 3. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Glória a Deus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Há um choro de esperança. Há um choro de sofrimento, de dedicação. Eu não vou entrar no contexto ali daquele salmo para nós ganharmos tempo. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Nós precisamos semear com lágrimas de esperança. Talvez o que está faltando para aquele teu parente se converter é uma semeadura com lágrimas. Talvez o que está faltando para o teu vizinho, teu encontro com Deus, é você ser mais intencional e começar a regar aquela terra com as tuas lágrimas. Porque Deus, foi cantado aqui se eu não me engano foi no domingo, que Deus não rejeita a oração. Agora, minha memória está bem, dando um delay, né? Deus não rejeita a oração, meu irmão. E quando você derrama lágrimas na oração, pode ter certeza que Deus está, a Bíblia diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Aleluia, eu creio que essa lágrima que você fisicamente derrama, espiritualmente está regando lá aquela terra que precisa produzir o fruto para a glória de Deus. Aleluia. E o mais interessante é que quem vai com lágrimas voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, irmão, a maior alegria que você pode ter é ver pessoas ao teu redor salvas, libertas, transformadas pelo Senhor Jesus, e você ter a alegria de ser o pai espiritual, o pai na fé, a mãe na fé daquela pessoa que está chegando para a igreja. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai entrar por essas portas com muita gente. E no final dos cultos você vai vir aqui, ficar na fila aqui, para falar com o pastor Sérgio e vai apresentar o seu fulano, o seu ciclano, a dona Beltrana. São meus vizinhos, que eu trouxe para a igreja, eles ouviram a palavra e foram tocados por Deus, pastor. E agora eu quero discipular essas pessoas.
Você crê que Deus pode fazer isso através de você, meu irmão? Eu creio que você é um instrumento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Devemos semear esperando a colheita. Olha só, aqui está falando da parábola do joio e do trigo, mas, aliás, desculpa, ela está na parábola do semeador. Vamos ler juntos? Mateus 13, 23. 1, 2, 3. Mas o que foi semeado em boa terra, talvez você esteja produzindo 30, no menos, na menor quantidade. Mas imagine se você semear num coração que vai produzir 100. Imagine a alegria do irmão, aqui eu vou usar o nosso pastor como exemplo, do irmão José Borges. Eu conheci ele, uma ocasião eu encontrei com ele, e eu lembro dele, o senhor fala muito dele, ele foi evangelista, não chegou a ser pastor, mas ele semeou a palavra no coração do pastor Sérgio quando era adolescente, e depois de muitos anos ele se alegrava, é verdade ou não é, pastor? Olhando para o senhor e dizendo, olha, meu ministério não foi tão profícuo, mas ele foi fiel, aleluia, e Deus usou para ganhar um homem de Deus que tem um ministério muito profícuo para a glória de Deus. Imagine a alegria, irmão. Talvez você não vai ser aquele grande pregador, porque Deus tem vocações para cada um, Deus tem chamado para cada um, mas você vai ser o pregador do tete a tete. Deus quer isso, que você anuncie as pessoas pessoalmente. Seja fiel no que o Senhor propôs na sua palavra, e aquele fruto que você vai colher, vai ser um fruto que vai gerar multidões para a glória do nome de Jesus, aleluia. Eu quero aqui, irmãos, desafiar você a colocar em prática. Eu vou pedir eu não sei se os irmãos receberam uma caneta aí, tem alguém que recebeu? O pastor vai entregar, divide com alguns irmãos. Se você não tem caneta, irmão, pode levantar a mão e os obreiros vão entregar, ali uma para cada, 2 pessoas, não sei se vai ter caneta para todo mundo, tem mais 100 canetas só, mas na página 34, nós vemos a ação prática para semear o evangelho. Lembra que na semana passada o nosso pastor falou de 3 ações práticas que fazem parte do programa Ame o Seu Vizinho, que são enxergar, identificar e clamar. Agora, nessa segunda fase, amar, servir e compartilhar. Essa ação do amar, irmãos, é conectar-se genuinamente com o seu vizinho, semear a boa semente. Então, nós precisamos buscar intencionalmente amar e se conectar com as pessoas, mas aqui falando do nosso vizinho. Mostre interesse em sua vida e esteja disposto a ouvir suas histórias e desafios. Muita gente não quer ouvir você e eu pregar, porque nós talvez não dedicamos tempo a essa pessoa. E aí depois, quando tem uma festa, um congresso, um evento, um trabalho evangelístico, aí nós chegamos com o folheto, me permite, pastor, e entregamos para o vizinho. Aí o vizinho aceita, obrigado. E ele pensa assim, esse crente quer me levar para a igreja dele, ele quer que eu mude de religião, mas ele não está nem aí comigo. Então, irmãos, nós precisamos ser pessoas que amam o nosso próximo, e amar o próximo é dedicar tempo, é se interessar pela pessoa. Não é, talvez você não vai conseguir fazer isso com o mundo inteiro, mas o que Deus conta é que no teu mundo, você tenha essa visão, onde você vive, aleluia. Eu fiz uma cirurgia um tempo atrás, lá no Hospital Angelina Caron, em Curitiba,
E eu falei de Jesus para o meu médico, ele chorou muito, orei por ele. Aí depois que eu lá, né, convalescente, e ele com a roupa ainda, porque ele saiu de uma cirurgia, foi para outra, é um profissional extraordinário. E ele estava exausto, esgotado, e quando eu orei por ele, parece que foi assim, saindo aquele peso. Ele começou a chorar e disse: olha, pastor, tanta notícia ruim que a gente recebe, e agora o senhor me oferece uma oração, essa abordagem que está aqui, posso orar por você? Pastor Carlos Farias estava do meu lado, ele que me levou e me trouxe para essa cirurgia. E aí, depois disse: não, vamos orar com o pastor Carlos, tal. Aí ele, enxugando as lágrimas, disse: olha, eu falo para os meus alunos, ele é professor de cirurgia na Universidade Federal, cirurgia de coração, e ele disse: olha, claro que eu não fiz de coração, né? Foi outro, mas ele disse: eu falo para os meus alunos, ser médico não te faz um ser humano melhor, mas ser humano te faz um médico melhor. E eu disse: obrigado, médico, por essa pérola. Nós ministramos para a sua vida e o senhor também ministrou para nós. E aí depois eu comecei a refletir. Ser pastor não faz de mim um ser humano melhor, mas ser humano faz de mim um pastor melhor. Ser crente talvez não faz de você um ser humano melhor no contexto social. Talvez alguns crentes tenham uma certa dificuldade, falando de professar a fé, o título crente. Agora, se você for humano, plenamente humano, você vai ser um crente melhor. Se você se colocar ao lado das pessoas, não superioridade por ser crente, não, mas se coloca ao lado. Seja alguém palpável, seja alguém de carne e osso como as outras pessoas, porque nós estamos tão cheios da graça e do poder de Deus nos cultos, que às vezes nós pensamos que deixamos de ser humanos para ser super-homens, mas nós somos humanos também. Somos humanos, não vamos deixar de ser, porque Jesus também foi plenamente Deus, mas plenamente humano. Então nós precisamos amar as pessoas com esse coração humano. Interesse-se pelas pessoas para ouvir as suas histórias, seus desafios, porque o peixe, Jesus mandou ser pescador de homens, o peixe se pega pela boca. Você quer aproveitar o peixe? Na pesca de anzol se pega pela boca. Agora, se você pescar de arpão, o peixe vai morrer. Você vai matar o peixe. Já pensou nisso? Irmão? Tem crente que o negócio com ele é céu e inferno, amaldiçoando as pessoas, e daí ele quer pescar o peixe, mas é de arpão. Não fira as pessoas, irmãos, mas pesque com sabedoria. Cada peixe tem uma isca diferente. Deus vai te dar a isca, Deus vai te dar a estratégia, e você vai pegar o peixe e vai trazer, glória a Deus, e ele vai se tornar um pescador de homens também, em nome de Jesus, glória a Deus. Como eu falei, com amor aborde, diga: posso orar por você? Participe ativamente da vizinhança, do grupo da rua, do prédio, da associação de moradores. Comunique-se pelas redes sociais também, aplicativos de mensagem. Agora, uma coisa que nós pensamos, irmãos, é que muitos crentes, pode ser que tenha desavença com o vizinho. Tem uns vizinhos que não é fácil, irmão, diga, né, a verdade. Tem vizinhos que não são fáceis. Mas no que estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Mesmo as pessoas difíceis, irmão. E a nossa atitude deve ser uma atitude de humildade. Mesmo que não é você o causador da intriga, da confusão, da desavença. Mas seja humilde para pedir perdão. Imagine, irmãos, se você se reconciliar com as pessoas que não querem saber de você, talvez por um problema do passado, um parente, um amigo. Quem sabe, essa é a oportunidade de uma mudança, de uma transformação, de um milagre, e você vai salvar uma alma pela tua atitude de ser humilde, pedir perdão. Glória a Deus. Quando a gente ministra o treinamento, geralmente são palestras de 1h30, a gente faz algumas dinâmicas, e aí na tela eu coloquei, talvez não vai dar tempo para a gente fazer agora, praticando ame seu vizinho. Existe algum vizinho com o qual você precisa se reconciliar? Olha que palavra forte.
A gente faz na dinâmica assim: compartilhe com o irmão do lado e ore com ele pela reconciliação agora. Toda cidade que a gente vai ministrar, sempre tem alguém que vem com uma ferida no coração por causa do vizinho. Uma cidade do oeste de Santa Catarina, não vou falar o nome da cidade, nós ministramos e fizemos essa dinâmica. E aí, tem algum vizinho que incomoda, que é uma tribulação, tal, que você está intrigado com ele, aí o irmão levanta a mão, as duas mãos. Tá, meu vizinho, vem cá, vem compartilhar conosco. Porque a gente faz essa interação e ele contou tudo o que o vizinho fazia. E realmente, irmão, era uma treva. E eu disse: irmão, mas tem uma coisa, Jesus perdoou seus algozes. Ainda lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E pelo que ele falou, o vizinho tinha uns problemas mentais que nem os filhos não queriam nada com ele. Era uma pessoa difícil. Eu disse: Deus vai te usar para de alguma forma ir quebrando essa barreira, porque a oração faz com que o Senhor age, e nós cremos que Deus vai arrancar o coração de pedra, e esse solo vai ser um solo fértil, vai colocar um coração de carne para você semear a palavra. E nós oramos por ele, irmãos, e ali o Senhor operou. Ele começou a chorar, e logo ele saiu dali e procurou o vizinho para se reconciliar com o vizinho, que é um vizinho de terreno, que tinha muito problema. Ele acabou com aquele problema de anos de vizinho de cerca. Então, meus irmãos, Deus pode fazer isso, para que nós venhamos a dar o testemunho e ninguém venha nos acusar de que nós não andamos conforme a palavra de Deus. Eu vou passar aqui rapidamente mais 2 tópicos para nós orar, rapidinho. Se o pastor puder me ajudar lá, isso, obrigado. Eu acho que está dando. Volta por favor. O segundo item aqui, que é a quinta ação, é servir. Sirva o seu vizinho nas suas necessidades, regue a planta. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes, olhar e estar atento para as necessidades. Por quê? Porque as nossas necessidades nos conectam. Jesus sempre trabalhou com as pessoas na necessidade. A mulher samaritana, a necessidade era água. Nicodemos era o novo nascimento. O homem do tanque de Betesda, a necessidade era a cura. Agora imagine se ele inverte as coisas. Jesus não observa a necessidade. Se ele oferecesse a água para o homem do tanque de Betesda: não, mas a água já tem aqui, eu quero é que a cura, que o anjo agita e alguém me joga lá. Se ele oferecesse, por exemplo, para Nicodemos a cura, ele diz: não, eu estou tranquilo, eu estou bem, eu sou um homem que já estou aí numa idade, eu sou uma pessoa bem influente no meio dos judeus, não preciso disso. Se ele oferecesse para a mulher samaritana nascer de novo, ela dizia: eu nessa vida miserável tive já 5 maridos, esse que eu estou vivendo não é meu marido, sofrendo aqui embaixo de sol para buscar água no poço, para ninguém me julgar, e agora eu vou nascer de novo, ficar de novo nessa sina aí, não tem como. Então Jesus, ele tinha a palavra certa para cada pessoa, porque ele sabia das necessidades, e Deus vai te usar, irmãos, para ajudar pessoas nas suas necessidades. Você vai se conectar com pessoas, e Deus vai usar você como instrumento para ganhar vidas para o reino de Deus. Aleluia. Eu vou concluir, passa mais 2, pastor Cássio, por favor. Compartilhe o amor de Jesus, semeie sempre. Pode passar, por favor, pastor Cássio. Vamos colocar em pé. A dinâmica que nós fazemos, geralmente nesse treinamento, depois você vai fazer em casa, está lá na página 36, é enviar uma mensagem evangelística para algumas pessoas, para 10 pessoas. E passa mais pastor Cássio, por favor. A mensagem é simples, essa mensagem aqui, está lá na página 36. Olá, lembre-se, você é amado por Deus, não importa o que aconteça,
Ele está ao seu lado em todos os momentos. Se precisar de apoio ou oração, estou aqui para você. Um abraço, seu amigo fulano de tal. E na cidade de Rio do Sul, algumas semanas atrás, a gente deu o treinamento do Ame Seu Vizinho, e os irmãos fizeram essa mensagem lá na hora. E uma jovem que cuidava inclusive do som da igreja, ela mandou a mensagem, e uma pessoa respondeu e disse: olha, eu não sabia que você se lembrava de mim. Que bom que você lembrou de mim, porque hoje eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Mas essa mensagem mudou meu dia. Eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, e eu preciso de você para me ouvir. E aí a menina veio lá de lá do som na frente, compartilhou com a igreja, e a igreja glorificou a Deus. E aí depois eu fui ministrando, estava na última palestra do discipulado. Ela veio e disse: ó pastor, eu já marquei a visita amanhã, e amanhã eu vou levar a lição do discipulado, e vou começar a discipular essa moça que recebeu a mensagem. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós ficamos acanhados e não semeamos a palavra de Deus por vergonha, por medo do que as pessoas vão pensar de nós. Eu quero dizer para você, meu irmão, seja ousado em Deus. Quando os discípulos estavam sendo perseguidos, estavam sendo humilhados, estavam sendo surrados por amor a Jesus, eles chegaram onde estava a igreja reunida e começaram a orar, e a oração não foi: Senhor, alivia as perseguições, mas a oração foi: Senhor, nos dá mais ousadia para pregar a Tua palavra. Aleluia. A tua oração, a minha oração não é para que as lutas diminuam, mas é para pedir para Deus nos usar, para nos dar ousadia para semear a palavra de Deus. Este mundo está caminhando para o fim, mas há uma nova Jerusalém esperando pelos salvos. E quando chegar lá, eu quero ver os meus amigos, eu quero ver os meus parentes, eu quero ver os meus vizinhos. E você quer ver? Quantos querem ver? Aleluia, eu quero ver, meu irmão, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar para que Deus nos dê graça e ousadia. Último slide, por favor. Nós vamos orar agora. Essa palavra do pastor Clebson Bandeira, que está no material, é uma palavra maravilhosa. Não há um coração duro demais que resista a uma semeadura com lágrimas. Você já ouviu o ditado? Minha mãe dizia: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Biblicamente nós vemos aquela senhora que ia lá no juiz Inico, todo dia insistindo, até que ele fez justiça. Não porque ele era bom, mas pela insistência. Irmão, se nós insistirmos e persistirmos, uma alma por vez, nós vamos ganhar a nossa vizinhança para Jesus. Você recebeu o seu kit aí, Ame o Seu Vizinho. Tem 52 folhetos, tem o manual do treinamento, tem o mapa da oração e tem esse cartãozinho. Esse cartãozinho que você assinou aqui, um compromisso. Este ano, com a ajuda de Deus, comprometo-me a orar pela oportunidade de expressar o amor de Jesus a pelo menos uma pessoa a cada semana. Você pode expressar o amor de Jesus de várias maneiras, e a principal é orar e falar da palavra de Deus. Eu anotei, não 8, eu anotei 10 pessoas aqui, alguns vizinhos e alguns parentes. Talvez você não anotou ainda, mas você recebeu aí. Eu quero que você ore agora para que Deus te dê graça, para você ganhar as pessoas para Jesus. Mas não só isso, ganhe um amigo, faça um amigo, que na angústia vai nascer um irmão. Aleluia, glória a Deus. Se você for amigo do teu vizinho, quando chegar a angústia, a tribulação, ele vai te procurar para você orar por ele, vai nascer um irmão ali.
De 2 em 2, irmãos, se for possível, eu quero que você ore agora. Abraça esse irmão que está do seu lado, coloque a mão no ombro dele ou dela, casais, homens do lado dos homens, mulher do lado das mulheres. Se você estiver sozinho aí, pode ser em 3. Eu quero que você ore por esse irmão, pedindo que Deus venha usá-lo para semear a palavra de Deus, através do serviço, através do amor e através de compartilhar as boas novas. Ele vai orar por você também, e ambos vão orar pelos seus vizinhos em nome de Jesus. Amado Deus e bendito Pai Celestial, eu oro juntamente com teu servo pastor Éder, pedindo a tua bênção, Senhor, e a tua graça sobre ele. Meu Deus, vem usá-lo como uma ferramenta poderosa, e como o Senhor tem sempre usado, para ele ganhar para ti a sua vizinhança, Pai. Ele já tem dado bom testemunho com a sua família, ele já tem, meu Deus amado, orado pela sua vizinhança. Eu te peço agora, Senhor, vai abrindo a oportunidade, vai arrancando o coração de pedra, colocando o coração de carne, vai preparando o terreno, Senhor, que o terreno seja fértil, Pai, que ele possa fazer amigos para a eternidade. Meu Deus, perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes fui negligente, Pai querido, e não semeei a tua palavra aos meus vizinhos. Mas agora, Pai, eu te peço, continua me dando intencionalidade, graça para amar, para servir, para compartilhar a tua palavra. Eu preciso da tua graça, Senhor, e juntos nós nos unimos agora, orando por todos os nossos vizinhos, nosso bairro, Senhor. E nós oramos pelos irmãos e as irmãs aqui nesta noite, pelo seu bairro, pela sua vizinhança, os vizinhos do prédio, os vizinhos da casa, os vizinhos do terreno, Senhor, os seus parentes, os seus amigos. Onde tiver uma alma aflita, ali há um próximo, ali uma necessidade, ali um terreno fértil para o Senhor operar. Me usa, Pai, para semear a tua palavra. Usa esse meu irmão, Senhor, usa essa minha irmã. Coloca a tua palavra nos seus lábios, e que essa palavra seja tão poderosa, que venha arder no seu coração como fogo, e as pessoas que ouvirem venham ser contagiadas, inflamadas pelo teu poder, e não resistam, e não resistam, e não resistam em nome de Jesus. E não resistam em nome de Jesus, mas que venham se render a ti, para a glória do teu nome. E que se ouça nos Aleluia. céus a canção. Se você puder, levante a mão para adorar enquanto ele canta, em direção à tua casa, e comece a abençoar, louvando ao Senhor. Que Deus abençoe. E que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, meus irmãos. Nosso pastor nos autoriza a fazer o convite. Eu quero convidar, primeiramente, você que está nos visitando nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Quem sabe você ainda não é crente, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, mas saiba que Jesus é a solução. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele já pagou o preço por mim e por você, mas nós precisamos nos arrepender e entregar a nossa vida a Ele, para viver para Ele. Aleluia. Esse Deus que pode transformar a tua vida, a tua história, o teu lar, a tua vizinhança, Ele está aqui nesta noite. Onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a tua mão, e eu quero orar por você nesta noite. Há algum adolescente que ainda não entregou-se para Jesus? Hoje é o teu dia, essa é a tua hora. Jesus está te chamando. Onde está você? Levante a tua mão, eu quero orar por ti. Onde está você, homem, mulher, moço, moça, que veio à casa de Deus nesta noite, e o Senhor está te chamando para você se reconciliar com Ele, porque você vai ser esse fruto que vai produzir outros para o reino de Deus. Aleluia.
Onde está você? Glória a Deus. Eu quero orar pelos irmãos e irmãs que sentem que Deus está te impulsionando para você colocar em prática amar o seu vizinho. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar unção. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Deus vai te dar ousadia. Sai do teu lugar para nós orar por você. Quem sabe você não tem tanta facilidade de falar, mas você pode ter facilidade de cozinhar. Você vai pregar levando um bolo, levando uma ajuda para alguém que precisa, ajudando quem sabe lá alguém idoso a fazer as suas compras, cuidar das crianças de um casal, quem sabe, cuidar de uma pessoa acamada. E através da tua atitude você vai ter a oportunidade de abrir a boca e falar de Jesus. Onde está você que quer se comprometer hoje, dizer: Jesus, eu quero. Talvez está faltando um pouco de coragem, de ousadia, está faltando um pouco mais de unção, mas nesta noite Ele está aqui para te encher do Espírito Santo e te usar. Aleluia. Venha diante do altar. Nós vamos encerrar orando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que não é só esse irmão que quer ganhar os seus vizinhos para Jesus, que quer ganhar os seus parentes para Jesus. Venha, e Deus vai te dar uma palavra. Eu fiz esse apelo numa cidade bem pequena, chamado Pinhal de São Bento, no Paraná. E veio um jovem na frente, e ele queria ganhar a sua família para Jesus. No outro dia, era domingo à noite, ele trouxe toda a família. E ele disse: pastor, enquanto o senhor estava orando por mim, para Deus me dar uma palavra, Deus me deu ousadia. E eu convidei o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Eles nunca aceitaram um convite para vir na igreja. Ele era sozinho na igreja. Naquele dia os 5 se converteram para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Você crê, irmão? Você crê que Deus vai te usar? Aleluia. Se você quiser a oração, sai do teu lugar. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome de Jesus, aqui diante do teu altar estão os teus servos e as tuas servas, Pai. Teus filhos que querem, Senhor, mais graça, mais unção e mais ousadia para pregar a tua palavra. Que a tua palavra, meu Deus, dos seus lábios venha ser como fogo e venha derreter, Senhor, o coração de pedra. Venha derreter, Senhor, toda ação diabólica, Pai. Que a tua palavra, Senhor, que é martelo, que esmiuça a penha, venha quebrar aquele coração de pedra, e que venha ser semeada a tua palavra, Pai. Eu te peço, usa esse irmão para ganhar a sua família para Jesus. Usa esse irmão para ganhar a sua família para Jesus. Dá uma palavra, Senhor. Meu Deus, dá a coragem, dá a ousadia. Que aquela vizinhança não seja mais a mesma, que aquela casa não seja mais a mesma, que aquela família venha ser transformada, Senhor, pela atitude do teu servo, de semear a tua palavra para a tua glória. Nós declaramos a tua bênção na autoridade do nome de Jesus, e pedimos, Senhor, renova agora a tua unção sobre a vida dos teus filhos, enche do teu Espírito, e conduz pelo teu Espírito para a tua glória. Abençoa a tua igreja, Pai, e nos usa com graça e autoridade, em nome de Jesus. Sim, Deus, queremos cumprir o teu chamado. Aleluia. Levante as mãos aos céus uma última vez e declare: queremos cumprir esse chamado, Senhor. Há um chamado a cumprir. Há um chamado a cumprir. Há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, eis-me
mim. Eis-me aqui, Senhor. Um dos nossos irmãos aqui já mandou aquela mensagem e a pessoa respondeu: obrigado, meu amigo. Aí o irmão disse: estou orando por você, amigo. E o amigo disse: eu tenho passado por momentos difíceis ultimamente. O irmão disse: Deus vai te ajudar a vencer esse momento. Você acredita? Eu acredito, meu amigo. Você pode glorificar o nome de Jesus, irmãos? Aleluia! Faça a sua parte, o Espírito Santo vai fazer a parte dele, que é convencer. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe.